O ano do cinquentenário da morte de Georges Bernanos acabou e ninguém escreveu nada sobre o grande exilado no país que ele escolheu como segunda pátria, onde ele escreveu alguns de seus livros mais contundentes, Lettres aux Anglais, Les Enfants Humiliés, e onde teve mais amigos do que na sua terra natal. O silêncio explica-se, talvez, pelo simples fato de que Bernanos morto é ainda mais incômodo que em vida. Não há homem mais incômodo do que aquele que tem razão. Em geral, o tempo mostra quem tem razão, e a minoria veraz, derrotada provisoriamente pela mentira dominante, no fim tem seu dia de desforra. Apenas, no caso de Bernanos, não há um partido vencedor para celebrar póstumamente a glória do seu profeta. Pois Bernanos não teve razão em favor deste ou daquele partido, teve razão contra todos. Ele atacou com doses iguais de cólera e lucidez a república e a monarquia, o comunismo e o capitalismo, a revolução e o antigo regime, o fascismo e o antifascismo, os judeus e os antissemitas, o clero e os ateus, os maçons e os denunciadores de conspirações maçônicas. Por isso não sobrou ninguém para festejar sua vitória. A primeira derrotada foi a direita francesa, a qual ele servira por tantos anos e cuja morte ele previu e desejou, no instante em que ela, traindo nação, religião e tradições, se vendeu ao prometeanismo do invasor darwinista e racista, encarnação do que ele chamava a revolta das raças contra as nações. Revolta que, mudando de cor, ainda não terminou. Uma nação, dizia, é um produto da história e da experiência, um pacto de amizade e colaboração trabalhosamente erigido entre raças, grupos, famílias. A raça, coletividade biológica sem história, erguia sua cabeça de animal para destruir, em poucas décadas, 2000 anos de cultura, o patrimônio inteiro que a direita havia professado defender. Mas a traição não era somente a uma ideologia, era também a uma estratégia. Por uma década, contra a hipocrisia esquerdista que na cola de Stalin queria a acomodação com Hitler e a desmontagem do exército, a direita francesa havia clamado pelo rearmamento, prevendo a guerra. Consumada a invasão, os papéis inverteram-se. A direita tornou-se colaboracionista, os esquerdistas, acomodando-se de improviso ao giro da União Soviética, conseguiram fazer-se passar por resistentes da primeira hora. Derrotada foi também a esquerda, cuja hipocrisia não cessou de ser desmascarada por uma sucessão de escândalos e desastres do relatório Khrushchev à queda do Muro de Berlim. Derrotada foi a democracia que, na ânsia de refazer o mundo desmantelado pela guerra, foi consentindo em se utilizar de todos os meios de centralização econômica e controle social que ela denunciava nas ditaduras nazista e comunista, até chegar à suprema degradação de transformar os direitos humanos em instrumento de opressão psicológica para dominar as massas amedrontadas. Derrotados foram os países do leste europeu, que só escaparam do lobo nazista para cair nas garras do urso comunista. Derrotadas foram as potências ocidentais, que, cedendo metade da Europa à União Soviética, facilitaram o apoio soviético ao comunismo chinês, a mais sangrenta tirannia de todos os tempos, de cuja ascensão resultou a morte de 60 milhões de pessoas, 20 milhões a mais que o total de mortos de uma guerra feita, soi-disant, para acabar com as tiranias. Derrotados foram os judeus que, na pressa de obter uma compensação material pelos seus sofrimentos, trocaram sua primogenitura espiritual pelo prato de lentilhas de um estado policial, odiado pelos vizinhos, ameaçado pelo fanatismo interno e externo. Derrotada foi ainda a Igreja Católica que, após ter se comprometido com o corporativismo parafascista, girou rapidamente para apoio descarado ao progressismo ateu, com aquela solicitude canina de quem, perdido o rumo, se desfaz em lisonjas ao primeiro que lhe deu uma carona para não importa onde. Derrotado foi, last but not least, o povo, que não existe mais. Desarraigado de seus valores e tradições, atirado à roda de um destino que não compreende, desonrado e desmoralizado, perdida sua identidade que era fruto da história e da prática milenar dos ritos, tornou-se massa anônima de átomos soltos, sem outro ponto de convergência senão uma tela de TV de onde recebe diariamente sua ração de falsos temores, falsas revoltas, falsas esperanças, cuidadosamente calculada para abolir nele todo o senso do real. Não sobrou, enfim, ninguém. A todos, comunistas e cristãos, democratas e fascistas, clérigos e políticos, intelectuais e militares, elite e povo, Bernanos reuniu sob a dominação geral de Les Imbéciles,
seguro de que, nas advertências salvadoras que lhes dirigia, não seriam capazes de enxergar, com aquela infalível capacidade autoprojetiva de quem não enxerga nada, senão uma cólera extravagante e sem propósito. Bernanos nunca teve a ilusão de ser compreendido. Mas para quem então? Ele falava. Curiosamente, esse homem, que na superfície do mundo não contava encontrar senão uma estupidez coriácea, consolidada pela renitência nos pecados, conseguia entrever, no fundo de cada criatura, uma zona misteriosamente preservada de toda corrupção, de toda mentira, de todo auto-engano. Se Descartes dizia que todos os nossos enganos vêm de que antes de ser adultos somos crianças, Bernanos pensava exatamente o contrário. O problema é precisamente que nos tornamos adultos e nos contaminamos com a incurável frivolidade das gentes sérias. Não escrevo, dizia ele, senão para ser fiel ao menino que fui. Mas esse menino ainda se recordava de seus companheiros de infância e reconhecia seus rostos, ocultos sob a máscara anônima da multidão. Companheiros desconhecidos, velhos irmãos, chegaremos juntos um dia às portas do reino de Deus, tropa fatigada, tropa exaurida, embranquecida pela poeira dos caminhos, queridos rostos duros dos quais eu não soube enxugar o suor, olhares que viram bem e o mal, cumpriram sua tarefa, assumiram a vida e a morte, ó olhares que jamais se renderam, assim vos reencontrarei, velhos irmãos, tais e quais minha infância vos sonhou. Era para esses companheiros, ainda crianças, e já imersos na luz da eternidade que ele escrevia. Por isso, no fundo, todos o compreenderam. Dos escritores católicos, nenhum levou mais longe o culto do menino Jesus, o culto da inocência invencível, enquanto um Mauriac, um Julian Green, um Graham Greene julgavam que o romance cristão não podia ter outro assunto senão pecado, com uma redenção apenas de longe insinuada. Ele foi o único escritor, realmente o único em toda a literatura universal, que conseguiu fazer da santidade a própria matéria da trama romanesca. Seu Diário de um Pároco de Aldeia, que André Moreau e o General de Gaulle consideravam o maior romance de língua francesa, é um tour de force artístico em que, violando todas as leis aparentes do conflito ficcional, o mal não aparece senão na periferia da cena, o centro estando ocupado sem cessar pela graça santificante. Henri Montaigu, o grande historiador da França espiritual, tão cedo falecido, assinalava que na degradação abissal do clero católico desde o século XVIII surgia espontaneamente, como contrapartida providencial, o fenômeno moderno do apostolado leigo, no qual avultam as figuras de Léon Blois e de Georges Bernanos. Eles conservam alguma coisa essencial do legado cristão, cujo eco não se ouve mais em parte alguma do que dizem os porta-vozes da Igreja Católica, seja oficial, digámoslo assim, seja pretensamente dissidente. Se querem saber o que é catolicismo, esqueçam os padres, cardeais, os teólogos. Leiam Bernanos. Talvez, não por coincidência, o escritor que durante toda a sua vida esteve à escuta do Espírito Santo não teve nada das aparências exteriores de um asceta. Esse homem volumoso viveu intensamente e não se privou de nenhuma das alegrias do corpo. Comeu, bebeu, fumou, bateu, apanhou, fez guerra e amor. Entregou-se até mesmo, grão motoqueiro, ante o Altíssimo, ao prazer mais moderno de todos, a volúpia da velocidade, até quebrar a mesma perna 2 vezes. No entanto, foi autenticamente um asceta, talvez o mais severo anacoreta do século, a praticar a mais dura das disciplinas, inacessível a muitos facres. Absteve-se de todas as mentiras e ilusões coletivas em que seus contemporâneos se deleitavam e as quais ainda hoje muitos de nós imploram pela gota de morfina de uma falsa consolação. Não acreditou nem no socialismo, nem no fascismo, nem na democracia, nem na técnica, nem na guerra, nem na paz, nem no Estado, nem no capital, nem nas promessas de futuro, nem no retorno ao passado. Ele jamais se deixou enganar pelo que quer que fosse e tornou-se mesmo, em contraste com quase todos os intelectuais do seu tempo, um homem de ferro que não precisava pegar-se a nada, que podia viver nu e desprovido de toda proteção ideológica. Ante o desatino do mundo, ele não precisava nem mesmo do orgulho masoquista do estoico ante a ruína de Roma, um doente esfarrapado a apegar-se à ilusão da própria honra, até a honra tornar-se para ele um luxo dispensável. Por isto mesmo podia lançar sobre as coisas um olhar mais penetrante que o da frieza, o olhar de fogo de quem via para além da cortina do mundo, na perspectiva do juízo final.
Em seus romances, toda ação é vivida inseparavelmente em dois planos, reunidos pela magia da palavra, o do tempo da narrativa e o da eternidade. Cada decisão, cada olhar, cada gesto, revela num átimo seu sentido último e definitivo. Para muito além do mero desmascaramento psicológico, ergue-se a plena elucidação metafísica de tudo que, para o bem ou para o mal, aconteceu neste mundo. Também por isso é que suas análises da política e da história são tão dolorosamente verdadeiras, como verdadeiras são suas previsões apocalípticas que 50 anos não cessaram de confirmar. É que nelas se fundem num só raio luminoso a inocência do olhar infantil e o completo, o inapelável desencanto de quem desistiu definitivamente de acreditar no mundo, de quem tão realista se tornou que já não precisa sequer cultivar a pior ilusão de todas, aquela que sobra no fundo do abismo cético, a ilusão do realismo. Tenho sempre dito que o realismo, bem longe de ser a perfeição da política, é ao contrário, sua negação. Não é vantajoso mentir e perjurar senão no mundo de pessoas honestas. Mas quando o uso da mentira e do perjúrio se tornou geral, ou mesmo universal, os Maquiavéis e os Tartufos, todos privados de matéria-prima, isto é, da boa-fé alheia, estão reduzidos à triste condição de desempregados. Bernanos foi, de certo modo, a inversão simétrica do ateu de Chesterton, que, tendo deixado de acreditar em Deus, não é que não acredita em nada, acredita em tudo. Bernanos nunca precisou acreditar em nada, porque acreditava na única coisa necessária.